essas vivências, os meus hobbies, tudo isso eu uso para me dar repertório para negociar e conversar com qualquer um. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócios. Meu nome é Paulo Martins e hoje eu tenho o prazer de ter comigo um grande amigo, o Fábio Novas. E, aliás, Fábio Novas, a gente, na época da DAO era Fábio Vieira, né? Fábio Vieira, tudo faz. Na verdade, acho que ninguém me chama de Fábio, né, pra começar. É sempre Fabão, então quando fala Fábio, quem que é o Fábio, né? Eu fico olhando assim. Acho que nem minha mãe me chama de Fábio, mas é Fábio Vinícius Novaes Vieira, né? Mas tanto faz, a gente responde do mesmo jeito. Mas o Fabão é o mais tradicional, né? O clássico. Fabão é o nome. Perfeito. E para todo mundo que está ouvindo aqui, para quem não conhece o Fábio, o Fabão, ele teve a oportunidade de trabalhar em diferentes empresas, de empresas familiares, da parte do setor financeiro, da indústria química, automobilística, dentro de startups, foram mais de 2, se eu não estou enganado, você vai contar isso para a gente daqui a pouco. Mas eu queria começar, Fabão, com você contando para a gente um pouquinho da sua história, da sua formação, como é que você chegou nesse ponto. Eu nasci numa cidade chamada Londrina, no norte do Paraná. Minha família inteira é paulista, meus pais se conheceram na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. E como todo londrinense, os curitibanos vão ficar bravos, mas a gente diz que a nossa capital é São Paulo, não Curitiba. Porque é uma colônia de São Paulo, todo mundo é filho ou neto de paulista, né? Assim como eu, sou pé vermelho. E depois, muito cedo, minha mãe foi transferida para Curitiba, e daí acabei sendo criado em Curitiba. E meus pais, eles têm uma origem muito humilde, como toda a minha família, eram bastante pobres. Até por isso que meu pai diz que come carne todo dia, porque ele não tinha condições de comprar carne toda semana quando ele era jovem, né? Ele era extremamente pobre, e eles ascenderam pelo estudo, pelo trabalho. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo sempre foi uma coisa muito, muito normal dos meus pais, e a parte do estudo, eles foram a primeira geração que terminaram o segundo grau e foram, hoje ensino médio, né? E foram para a universidade. Então, para mim, a obrigação de se formar e de ter um ensino de qualidade sempre foi bastante... Não foi uma pressão direta, mas eu sempre me pressionei, você me conhece muito bem, é uma característica minha, essa autopressão por resultados. Fui criado nas melhores escolas, e aí tem uma outra questão, melhores escolas de Curitiba, que é uma cidade sem muita diversidade, muito baixa diversidade, principalmente na classe social onde eu fui criado, e isso gerava eu sofri bullying, isso criou uma casca, né, com o tempo, e me ajudou a ser quem eu sou hoje. Depois a gente pode entrar nesse assunto. Sofria bullying justamente pela minha etnia, era a única criança preta numa escola de elite do sul do Brasil. Então eu era muito sozinho nesse sentido, em outros também. E o esporte sempre foi o meu refúgio desde cedo, né? E é o meu refúgio até hoje. A parte de desenvolver a mente, desenvolver o corpo lado a lado. Muitas pessoas fazem ou uma coisa ou outra. Eu gosto do E, né? Como se o cérebro fosse separado do resto do corpo, né? Exatamente. Que não é verdade. Como se fosse bonito, por exemplo, o cara é um intelectual e tal, não faz atividade física nenhuma. Ou o cara que é só atleta, eu falei, por que não ser as duas coisas, né? E eu fui um late bloomer, como aquele livro, o Outlier, né? Eu nasci em setembro, quem nasce no fim do ano geralmente é aquela criança miúda. O cara que nasceu em fevereiro, março, abril, junho, geralmente é maior. Eu fui virar Fabão depois. Não, peraí, isso vale a explicação aqui. Não é que ele é maior, é que, na verdade, você entra na escola, você tá com 6, 7 meses a menos do que as pessoas da sua sala. Não, exato, mas para a gente que é criança, a gente não faz essa assim, a gente fala, pô, eu sou pequeno, esse cara, e daí depois as coisas vão mudando, né? E o esporte, principalmente esportes individuais, o futebol, eu jogava menos, menos do que a maioria, porque não me atraía tanto, não me atrai até hoje, embora eu tenha um time, sim, mas o ponto é, os esportes individuais trouxeram um desafio para mim e um refúgio que o esporte coletivo não trazia. Um refúgio no sentido de que ali eu me sentia forte, eu me sentia potente, porque eu tinha essa habilidade atlética natural. Então vinham fácil para mim, principalmente esportes como... Eu era muito bom no judô, na natação, competia nos dois. Eu comecei a nadar com 3 anos de idade. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, até os 12 mais ou menos, eu nadava de segunda a sábado, 3 horas por dia, porque eu era de uma equipe forte de competição de
de Curitiba. E aí outra questão, né? Voltamos à questão étnica. Natação não é um esporte que geralmente tenham pessoas pretas, como eu, e isso causava um certo espantamento também, só que isso não me afetava, porque quando eu estava para subir no bloco, é como se eu bloqueasse tudo ao meu redor. Então eu falei, esse é o meu momento, dane-se o resto. Mas eu me destacava muito em provas que exigiam explosão, né? Provas curtas. Quantidade de massa muscular que você sempre teve, né? Sim, eu sou aquele, como diz em inglês, fast twitch, né? Não me coloque para fazer triatlo, correr longa distância. Correr até a esquina eu vou rápido, mas longas distâncias nunca foi comigo. Eu sempre fui extremamente explosivo, é algo que veio natural para mim. Ninguém pode ter tudo, né? Não dá para ser as duas coisas. Então eu tenho que entender essa minha... Eu tenho essa qualidade, mas tenho a limitação de ser um cara que atividade de longa duração, apesar do jiu-jitsu de algumas formas ser de longa duração, dependendo do estilo de treino, são mais difíceis para mim, mas não que eu não faça, mas não é a minha aptidão natural. Mas eu imagino que você tenha tido uma vantagem grande no judô, na verdade, né? Muito, muito. Eu era, justamente pelo judô, necessidade de muita explosão. E se eu posso usar a palavra arrependimento, é que naquela época eu gostava muito mais da natação. Só que, até pela minha paixão pelas artes marciais que eu tenho hoje, eu falo, eu gostaria de ter abandonado a natação e continuado no judô, mas eu acabei fazendo o contrário. Daí, em certo momento, eu acabei deixando a natação, eu explico os porquês, né? Mas eu sempre fui uma criança bastante... Eu não era tão estudioso, mas eu era muito bom aluno, aquele aluno chato que perguntava os porquês. É tão chato que minha mãe conta essa história até hoje, que ela é jornalista, e muitos jornalistas naquela época fumavam em redação e tal. Eu cheguei para um colega dela e falei, sabia que cigarro dá câncer? Eu era esse tipo de uma criança de 5, 6 anos de idade. É uma característica minha de perguntar os porquês que eu carrego. Eu sou chato nisso até hoje, né? Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu sou muito questionador inquisitivo, esse viés filosófico é parte da minha essência. Então eu sempre gostei muito de debater, de discutir ideias, e por isso os professores e todo mundo achava que eu ia ser advogado. Meu pai ele se tornou advogado depois, primeiro ele foi executivo de banco, mas o ponto eu fui convicto para o ensino médio que eu ia ser advogado. Por uma questão do que as pessoas te falavam, né? Pelo que elas me falavam, faltava aquele autoconhecimento e também tinha o glamour de Hollywood, né? Tem. Das séries de televisão, de você fazendo a defesa oral, né? Que quase não acontece. Quase não acontece. Eu achava que o direito era aquilo, até eu chegar na faculdade e ter aquele... E foram várias, não foi a única desilusão da minha vida, foram outras que me levaram ao crescimento. É bom você não aprende a nadar ou a lutar lendo, você tem que ir lá e praticar, tem que ter esse empirismo. E isso é importante para o crescimento, desde que ele gere a reflexão para que você não cometa os mesmos erros. O problema não é errar, né? É você não aprender com aquilo que você... Porque é como na arte marcial, você erra várias vezes, se expõe para ir definindo o seu jogo, a sua estratégia, o seu estilo. E na vida não é diferente, né? Então voltando à questão dos esportes, eu gosto de experiências distintas porque elas me fazem... São várias lentes que eu tenho para enxergar a vida e resolver problemas, que eu sou apaixonado, sou muito analítico, né? Você sabe, eu adoro resolver problemas. Mas o ponto eu achava que direito era essa questão de todo esse glamour aí dos debates e tal, que era o que... Eu sou um comunicador, né? Então, eu achava que essa característica seria a mais importante para eu ser um jurista. Eu entrei na faculdade, passei em Direito na Federal do Paraná. Na época, era a segunda melhor universidade de Direito do Brasil, a primeira era a USP, em São Francisco, extremamente concorrido, não foi fácil passar, porque eu estava num momento muito difícil, eu tinha perdido alguém que era como se fosse era um segundo pai para mim, o irmão mais novo do meu pai, que influenciou muito um hábito sobre o qual a gente pode falar depois, que é da leitura e da filosofia em si. Ele tinha falecido e aquilo me abalou, perdi meu chão, então eu passei de primeiro numa universidade pública, mas dentro de mim eu tinha essa autocobrança que nunca foi imposta pelos meus pais de ser o melhor, seja lá o que isso significa, porque na verdade é uma ilusão, né? E aí é que você acabou escolhendo fazer novamente o vestibular? Fazendo novamente. Esse negócio de ser o melhor também, inclusive... Tem alguns episódios, quando eu competia, se eu tirava o segundo lugar, eu tinha que ser consolado, eu chorava de soluçar. Esse era o meu nível de competitividade.
Então, isso não é saudável. Isso pode, desde que uma criança não sabe canalizar isso. Depois, como adulto, eu aprendi a canalizar. Mas eu abandonei a particular, fiz 6 meses e só fiz a federal. Era meio suicida. Não, eu só vou fazer essa porque eu quero passar E assim, minha família tinha condições de pagar, ninguém me cobrou nada. Só que na minha cabeça era, eu sou um jovem preto de uma família de pais que subiram na vida, que me deram condições de estudar nas melhores escolas, então eu tenho que passar no que for mais difícil, independentemente da qualidade do... O raciocínio não era a qualidade do ensino, era colocar aquele... Era ego, cara. Era ego, como outras... Fui aprender com esses erros depois, passei na federal e eu vi que eu estava entediado. O problema não era a universidade, eu estar na pública ou estar na particular, passar na menos difícil ou na mais difícil. Era o curso em si. Então eu tive que desconstruir uma ideia que foi embutida em mim e eu captei, né? A criança é uma esponja desde muito cedo. A identidade do Fábio é aquele, cara, excelente aluno que consegue, que discute com o professor e tal, discute questões, né? Discute da matéria, pergunta, questionador, vai atrás. Não, então vai ser rato de biblioteca, vai ser jurista. Eu não parei para pensar que tinha outras possibilidades. E até esse é um dos objetivos do canal. Né? Mostrar as várias possibilidades e mostrar o que as pessoas fazem de fato, né? Exato. Que eu acho que, pelo menos quando eu tomei a minha decisão, Fábio, de curso, tá certo, eu já tinha explodido muitas coisas, porque era um químico de nascença, assim, na família, mas a única coisa que eu tinha para decidir era o Guia Abril. tinha meio parágrafo sobre química, meio parágrafo sobre engenharia. Qual que eu faço? Vai química. Entende? Eu acho que a gente tem uma visão muito errada do que é o curso, ou muito limitada, talvez, e uma mais limitada ainda do que o profissional faz quando forma, né? Exatamente. A gente tem que decidir as coisas muito cedo. A gente tá numa ilusão, né? Que depois. E o problema não é só na ilusão, é que a gente tem o medo de tomar a decisão de abrir mão de algo que construíram para você e você aceitou. Então, eu arrastei por 2 anos uma decisão que era óbvia. Foi mais de 2 anos, porque eu estudei meio ano na pública, na particular, e já não gostava de direito. Daí eu falava, não é isso. Você acha que é outra coisa, mas você não tem aquela visão, aquele distanciamento e a imparcialidade e objetividade para tomar a decisão. E no segundo ano de direito, eu tinha esse interesse por negócio já, porque meu pai trabalhou no mercado financeiro há muito tempo, então essa questão, eu sempre usava algumas questões, custo-benefício e tal, eu sempre levava para o lado matemático da coisa, e eu tinha uma namorada na época que estudava numa universidade de negócios tradicional aqui do sul do Brasil, e ela falou, você poderia ser bom nisso também, né? Não se prenda. E eu lembro um dia, eu estava no parque famoso de Curitiba, o Barigui, eu, ela e meu cachorro. Daí eu falei, é isso, eu vou abandonar o curso. Daí eu passei no vestibular dessa universidade na qual eu me formei depois. Passei em primeiro colocado no meu curso, sem ter estudado, porque eu tinha uma base muito forte de ter passado na federal. Só que a decisão para sair se arrastou 2 anos, para sair da federal se arrastou por quase 2 anos, por toda essa pressão que eu autoimposta de ser uma criança preta, privilegiada, com os pais que ralaram a vida inteira, você vai abandonar e tal, você tem tudo, aquele papo que... Tem tudo, mas não está no caminho certo, não adianta. Você tem que procurar ser íntegro, né? Feliz com seus objetivos. E ali eu tomei a responsabilidade pelo meu caminho e abandonei, eu lembro o alívio que eu senti até hoje, né? E daí eu fui para essa universidade de negócios, adorei desde o primeiro dia, porque eu tenho essa questão, né? Esse lado meu competitivo foi um tiro no pé em várias situações, porque eu achava que eu tinha que aguentar qualquer coisa. Então, como se tivesse nobreza no sofrimento. Não, eu odeio o curso, mas eu sou casca grossa, como a gente fala no jiu-jitsu, então eu vou aguentar firme e tal. Mas você tem que refletir qual que é o custo-benefício daquilo. A ideia de desistir pode ser uma escolha mais corajosa e estratégica, inclusive.
Eu acho que a parte estratégica, sem dúvida, porque que adianta você estar sofrendo muito por algo que não é seu objetivo final, não está alinhado com o seu propósito. Aí não faz sentido. Se for, não, beleza, eu tenho que passar por isso, esse número de horas de dedicação, esse tempo envolvido, mas é para o meu propósito, é para o meu objetivo, tudo bem. Mas uma vez que você viu que o seu propósito e o seu caminho divergem, é algo que você tem que mudar, você tem que corrigir a rota. Essa correção de rota, vamos falar sobre isso, mas foram várias correções de rota, né, que me trouxeram. Eu tenho gratidão por todas as experiências pelas quais eu passei, inclusive, principalmente pelas mais difíceis. E daí eu tomei essa decisão e adorei o curso desde o começo, me identifiquei. Essa parte de... Eu tenho esses dois lados, eu tenho o lado analítico, então eu adorava estatística, mas eu gostava o lado mais criativo também do marketing, esse meu viés comunicador também coloquei em prática, em negociação, em apresentações, é uma coisa que eu peguei gosto. Então é curioso, porque eu era uma criança extremamente tímida, sofri bullying, eu não tinha autoconfiança nenhuma, andava olhando para baixo, tinha receio de olhar nos olhos das pessoas. E, na verdade, essa questão de falar em público é algo que, principalmente na faculdade, começou a vir de forma natural para mim. Eu gostava de me expressar. Ali eu achei uma outra válvula de escape que o esporte me dava. Então eu deixava todas as seguranças de lado e não, agora eu vou me expressar, me comunicar, que é um lado que eu tenho até hoje. Eu busquei estágios, o primeiro estágio foi eu tinha feito durante a faculdade estágio de Direito, eu tinha feito estágio no Tribunal de Justiça. Meu primeiro trabalho foi com 18 anos, eu fui office boy do escritório de advocacia, né, voltando. Depois na faculdade de Direito mesmo, eu estagiei em escritório, tribunal, etc., vi que não era aquilo. Já em administração, eu trabalhei numa multinacional japonesa do grupo Toyota, a Denso, fui estagiário de compras lá. Não tinha tanto contato com essa parte negocial, mas foi legal por estar exposto à cultura japonesa. Então, e essa exposição a culturas diferentes fez parte da minha vida desde sempre, né? Porque eu fui criado numa cidade eminentemente europeia, só que imbuído pelos meus pais e pelas leituras, pela africanidade, que é o termo que eu gosto de explicar. Então eu sempre tive essa consciência étnico-racial muito forte, esse conhecimento de berço que é a África, né? que é a minha origem, de qualquer forma. Então eu sempre tive, num lugar europeu, uma criação africana, então me deu a habilidade de desenvolver jogo de cintura, né? Tá vivendo entre dois mundos de alguma maneira, né? E Fábio, eu sei que você foi para a África por um período. Eu acho que é um bom momento para te tocar isso. Sim, eu morei em 2000, entre 2007 e 2008 lá, eu morei na cidade do Cabo. A escolha de ir para a África do Sul veio de leituras, porque eu tinha lido já a biografia do Nelson Mandela, do Steve Biko, que foi um outro líder, pan-africanista, né? Muito poderoso, que inclusive faleceu na cidade do Cabo, então eu pude visitar o museu do Steve Biko, o túmulo dele, inclusive. E a decisão de ir para a África do Sul foi muito evidente no sentido de que eu preciso ir para um lugar que eu queria desenvolver. Eu já tinha inglês, porque eu já era formado, mas eu quero morar fora. Então eu quero ir para um lugar que eu possa conhecer mais da cultura que eu tive dentro de casa, que é a cultura africana, que eu possa ter contato com pessoas da África inteira, porque a África do Sul é uma potência econômica na África, então é um polo, vem gente da África inteira buscar trabalho, e vai lá. Então eu pude conviver com pessoas de várias regiões da África e foi uma experiência muito rica. Foi a primeira vez na minha... E assim, a África do Sul, para quem não sabe, em 94 terminou o regime do Apartheid, que era um regime de segregação racial. 10% da população é branca e dominava 80% da população que era preta. Os outros 10% é o que eles chamam de colored, que é uma mistura de indiano, preto e o branco também. Depende, tem vários... Indiano mesmo? Tem indiano também. Você vai para a cidade, você vai para o Leste, a cidade de Durban, tem uma colônia indiana muito forte. Isso eu não sabia. Não é... E a África do Sul tem, se não me engano, são 11 idiomas oficiais. Eu lembro quando eu cheguei no avião de Joanesburgo para a cidade do Cabo, sentaram dois garotos africanos do meu lado e eles conversando entre eles, dois irmãos, e eles conversaram em 3 idiomas distintos. E eu perguntei para um era inglês,
outro era um dialeto chamado Xhosa, que é a mesma etnia, do mesmo grupo étnico que era o Mandela, né? Eles falam, o Xhosa tem um clique, eles falam, a palavra Xhosa é X-H-O-S-A e fala Xhosa. Então, é isso aí. Isso eu já tinha visto uma vez, eu achei fantástico ver uma pessoa falando e eu acho que na minha percepção, a cada 6 palavras, uma tinha um clique, assim. Um barulho de fundo de língua instalando, algo assim, né? Exatamente. E falaram um pouco de Zulu também. Mas, enfim, foi o primeiro lugar, embora tivesse essa tensão racial, então eu fui para lá em 2007, tinha essa tensão racial ainda, mas era um país que estava fazendo de tudo para superar essas mazelas, essa mancha na sua trajetória. E foi a primeira vez na minha vida que eu senti um senso de pertencimento. De eu andar em lugares, tem ainda essa a África do Sul tem muito a ver com o Brasil, né, no sentido de que tem a minoria branca no topo e tem essa diferença entre as classes, essa desigualdade é muito grande, a desigualdade econômica. Mas a primeira vez que eu fui em lugares e no Nordeste, em Salvador você vê isso, mas em Salvador ainda você vai em lugares de elite, você vê poucos pretos. Na África do Sul você vai em lugares de elite, 80% da população ser preto, você vê outros pretos e tal, vê pretos andando de carrão. Eu não tinha ido para os Estados Unidos ainda, eu falei, porra, que legal e tal. Então eu senti esse senso de pertencimento. Já em relação à discriminação, eu sentia dos brancos mais velhos, eu diria acima de 50 anos, só que em contrapartida os brancos mais jovens da nossa geração, eles faziam de tudo para ser legais. Então, quando eu saía, sempre me oferecia alguma bebida e tal, para criar esse senso de integração, e não só comigo, com outros amigos pretos também. Então tinha esse negócio de querer corrigir. Não, eu não sou como os meus pais ou os meus avós eram. Eu sou diferente. Então, assim, Fábio, eu acho que é importante comentar isso. É uma condição complicada quando a gente imagina um regime de apartheid, pouco tempo depois dele ter sido extinto. Os traços culturais ainda se permanecem, né? E a gente tem uma geração jovem que está tentando fazer alguma coisa, né? Por os dois lados, né? E a África foi um exemplo de resolver, ou seja, sair do apartheid com uma ideia do Mandela, uma ideia de integração, de não perseguição. Eu sou fã do Mandela muito, muito por isso, né? Então é legal ouvir você falando isso, porque você viveu lá. Vivi. E eu me senti emocionado quando eu pisei no solo. Eu falei, cara, eu estou na terra mãe. Não interessa aquilo que eles falam, a África do Sul não. Tem gente que fala, não, porque a África do Sul não é África. Esse é um viés, porque, então a África não pode ser desenvolvida? É isso que você está querendo dizer? Não você, mas quem coloca esse tipo de... É África, sim. E a Cidade do Cabo, para mim, é o lugar mais lindo do mundo. Meus pais foram ano retrasado. Minha mãe é uma pessoa que viajou o mundo, ela falou também, a Cidade do Cabo é o lugar mais lindo que eu já fui. E que outro lugar que você vai num safari de manhã, à tarde você vai para uma praia belíssima, e daí à noite você vai para belos restaurantes e tal, e é uma cultura muito rica e tem muita coisa parecida com o Brasil, até porque o Brasil é a maior população africana fora da África. Então, é isso, foi uma experiência muito rica. Eu lembro no telefonema antes de eu voltar, eu falei, aqui é perfeito, só falta você e o pai aqui. Eu liguei para minha mãe, né? E é isso, mas foi uma experiência muito rica, foi uma experiência de reencontro. Várias dessas minhas viagens pelo mundo foram experiências de reencontro, de reencontro comigo mesmo, né? De me conhecer. Não queria te interromper, mas eu só queria dar o contexto para as pessoas. Você estava sempre buscando se entender, e, claro, uma viagem é uma excelente maneira de fazer isso, especialmente uma viagem que você faz sozinho. Porque você tem que se conhecer melhor, porque você vai conhecer pessoas, se adaptar. Fabão, mas você viveu em países diferentes, de culturas muito diferentes também, além de ter trabalhado em organizações diferentes. Mas só para me tentar recapitular aqui: Estados Unidos, sim. Austrália, sim. África do Sul e Polônia. E Argentina. E Argentina. Teve Argentina também. E qual desses que é a sua... Bom, aliás, não vou te dar a opção de escolher. A história da Polônia é que eu mais gosto. Então, conta pra gente aí, como é que você foi pra lá? É que eu mais gosto também e que sempre me perguntam, o que você foi fazer? Até na pós, esses dias, o que você foi fazer na Polônia? Parece coisa de filme, algumas coisas que aconteceram na minha vida foram, não sei se foi o acaso, mas
eu sempre me expus a novas situações. Eu nunca tive esse receio de me jogar, né? Essa agressividade no bom sentido da palavra, e de buscar experiência e de viajar sozinho. Para mim é natural viajar sozinho, não preciso de um grupo. Como eu fui para todas essas viagens, eu fui sozinho, com exceção da Polônia, que eu vou explicar o porquê. Eu fui para a Polônia porque eu morei na Austrália em 2017, morei por quase um ano, porque eu queria conhecer a Austrália, estava eu tinha algum desejo de tentar um processo de imigração, embora não tenha sido a decisão mais acertada, porque o processo de imigração da Austrália é bastante difícil, para não falar outra palavra, ele muda muito. Inclusive, quando eu estava lá, tiveram 3 mudanças que inviabilizaram o processo, e eu falei, eu não vou ficar correndo atrás do próprio rabo, eu tenho um país, eu volto pro Brasil. Só que eu não voltei sozinho, eu achei uma namorada em Melbourne, eu achei do outro lado da Austrália. Eu comecei morando em Perth, que acho que é a capital mais isolada do mundo, né, que é costa oeste. Pra galera que surfa, Margaret River fica perto de Perth, tem muito ataque de tubarão branco lá, inclusive. É uma cidade belíssima, muita beleza natural, é o que você imagina que é a Austrália. E eu decidi mudar para Melbourne, porque as leis de imigração lá são por estado, e mudei para o outro lado da Austrália, Melbourne, que é uma cidade, enquanto Perth é uma das cidades mais ensolaradas do mundo, Melbourne tem um clima muito parecido com Curitiba, no sentido de ser muito escura, e tem uma variação de temperatura maior, porque lá esquenta mais. Curitiba é mais fria de modo constante, mas em Melbourne eu cheguei a pegar no mesmo dia uma temperatura variou de 5 a 30 graus no mesmo dia. Que agradável. Meu bem Deus. E cheguei no meio do inverno em Melbourne, e achei, é uma cidade muito cultural, ela é muito europeia, tem muita diversidade. Perth é mais australiana mesmo. E Melbourne tem gente do mundo inteiro que vai passear, vai tentar o processo de imigração, porque é considerada uma das cidades com maior qualidade de vida do mundo. O clima, como eu já falei, é horrível, no sentido, para quem não gosta de frio, que é o meu caso. E aí tem um outro trabalho que a gente não falou sobre ele, que foi o primeiro trabalho que eu consegui em Melbourne, que era descarregando container. Então eu tinha que acordar, eu fiz isso também. Trabalhei o Fabão, a força serve para alguma coisa também, né? Mas enfim, o primeiro trabalho foi descarregando container, porque pagava bem e eu queria, e a Austrália é muito cara para morar, né? Então eu não queria gastar as minhas reservas do Brasil e ter que converter para o dólar australiano, não faz sentido nenhum. Faz muito mais sentido você ganhar dinheiro localmente, porque você vai, não sei qual era o câmbio na época, mas vamos assumir 3-1? 2,7, 3-1. 3, ou seja, você quase tem que trabalhar 3 vezes mais no Brasil para cada hora que você trabalha lá, né? Exatamente, para morar no centro de Melbourne, para dividir quarto, você pagava $200 por semana. Era isso, para dividir quarto, tá? Porque se você não morar no centro, você vai morar muito longe, porque a Austrália é muito espalhada. Mas foi descarregando o container, eu trabalhei por algumas semanas, ganhava muito bem, acordava 3 horas da manhã e estava no inverno, então temperatura de 2 graus, eu lá descarregando o container. Eu falei, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso na minha vida, né? Eu fui criado, como diz outro, em berço de ouro e tal, e para mim foi uma experiência muito legal, porque eu fiz isso sorrindo. Eu falei, eu precisava ter esse trabalho manual na minha vida para dar valor eu sempre dei muito valor para as coisas que me deram, mas para dar ainda mais valor. E daí na Austrália tinha essa questão a desigualdade era muito menor, no sentido de que eu que trabalhava descarregando container, poderia ir comer no mesmo lugar que um médico, um advogado, outras profissões lá. Todo mundo ganha bem e não tem muito essa distinção de que, porque você trabalha de forma manual e trabalho é trabalho, esse termo subemprego, que eu acho, o trabalho é digno, não interessa qual seja o seu trabalho, entendeu? Porque se você quer comer, a comida chegou lá porque alguém plantou, porque alguém transportou, alguém colocou. Se você está doente, alguém vai cuidar de você, vai te atender. Então, todas as profissões têm uma função. Agora, o que eu acho legal, e minha irmã está na Austrália, fui visitar e tal, é o que você acabou de comentar, a disparidade é menor. Então, assim, todo mundo tem chance de, talvez não todo mundo, mas a maior parte das pessoas tem uma chance de uma vida digna, mesmo com trabalhos manuais, braçais, até trabalhos intelectuais. Então, eu acho realmente isso um ponto legal de observar. Mas você está fugindo da história. Conta como é que você foi parar na Polônia. Não, e daí tem uma coisa chamada, tem um aplicativo chamado Tinder, já ouviu falar? O Tinder foi bom para mim na Austrália, muito bom. Mas, e daí eu conheci a minha ex-noiva,
Meg, no Tinder. A gente começou a sair, deu match lá, começamos a sair, trocar ideia, e tinha alguns hábitos, ela tinha esse lado de gostar de museus, como eu também tenho esse lado mais cultural, e criou uma conexão muito grande. Eu achei engraçado quando eu conheci ela, eu falei, eu não nasci em Curitiba, mas eu morava, meus pais moram em Curitiba. Eu conheço Curitiba. Eu falei, como que você conhece Curitiba? Ela falou, não, porque tem muito polonês lá, e realmente, na diáspora polonesa, se não me engano, Curitiba era o segundo lugar, o primeiro era Chicago, alguns anos atrás. Então, a colônia polonesa é muito forte aqui em Curitiba, muito grande. Então, o pessoal da Polônia geralmente conhece a palavra Curitiba, porque eles falam Curitiba em polonês. Tentei estudar polonês também. Daí a gente se envolveu de forma muito intensa, muita coisa. A minha vida foi muito intensa, né? Eu vivi muito, eu não posso reclamar. Eu vivi mais do que... Não posso reclamar, vivi de forma intensa. Me joguei mesmo. Daí a gente se apaixonou, se envolveu. Eu não sabia o que fazer, daí a gente eu desisti da Austrália por causa do processo de imigração, ela só tinha ido lá para estudar inglês, e daí eu voltei pro Brasil, a gente tinha deixado não seguir, porque eu falei, ela não vai querer vir pro Brasil, e eu não vou pra Polônia por causa daquelas questões que você já imagina. A Polônia, o pessoal fala que é leste europeu, é culturalmente do leste europeu, mas é um país da Europa Central, como a Alemanha, os Países Baixos são, mas culturalmente é leste europeu, eles são eslavos também, né? Mas eu sabia que o leste europeu era muito... xenófobo, o racismo é muito forte, eu sofri o racismo de forma... Sofri no Brasil, sofri em todos os lugares que eu fui, como diz alguns amigos meus, né? Fabão, você decidiu viver a vida no modo hard, né? Porque você foi criado em Curitiba, sendo preto, criado em Curitiba, daí você vai pra África do Sul, que tinha o apartheid, você vai pra Austrália, que a questão é bastante complicada racialmente também, Estados Unidos também daí você vai pra Polônia pra terminar, é hard mesmo, né? Então... Você quis realmente, você quis sofrer, vai. Mas essa é a vida, eu acho que parte da filosofia que eu gosto, que é o estoicismo, é se colocar em situações desconfortáveis para você criar esse condicionamento, né? De não buscar, eu busco o desconforto, por isso que eu busco mesmo. Então, até demais, né? Mas daí eu voltei pro Brasil, cara, e na primeira semana eu tava bem, então na segunda semana eu comecei a sentir uma falta absurda, porque a gente se dava muito bem. Daí a gente marcou uma ligação em vídeo, ela falou, pô, que bom que você entrou em contato comigo. Então, eu falei, escuta, alguma chance de você vir para o Brasil? Ela falou, pô, por que você nunca perguntou? Porque eu nunca imaginei, você mora na Polônia, tem IDH alto, tá certo que é um país que saiu do comunismo não há tanto tempo, não é o que a Europa Ocidental mas ela não vai querer ir para o Brasil porque muitos gringos têm essa ideia de que aqui é uma selva, não é, né? Não é bem assim, depende do lugar que você vai. Como em qualquer lugar do mundo, inclusive lugares bons. Mas ela, por que você nunca perguntou? Eu falei, porque eu imaginei, né, e eu não iria pra Polônia porque eu sabia o que eu poderia encontrar lá, e realmente encontrei pior, na verdade. Mas daí ela veio, cara, ela veio primeiro visitar para conhecer, e daí depois ela veio de vez e tal, e não se adaptou muito, daí a gente tomou a decisão para não terminar, de eu me mudar pra Polônia sem nunca ter ido, eu já tinha ido à Europa, mas eu nunca tinha ido à Polônia. Quase igual. Quase igual. Só que não. Não, e é engraçado que um amigo meu disse recentemente, muito amigo meu que vai assistir aqui, ele falou, bom, eu só não te falei porque eu não queria, eu estava todo apaixonado, não queria jogar algo no shopping, mas te conhecendo, sabendo que você tem essa consciência étnico-racial, se você não ligasse para isso, no sentido de que, se você não tivesse a consciência e não conseguisse enxergar o preconceito mesmo, porque tem aquele cara que ele faz de tudo para não enxergar. Eu consigo enxergar das formas mais sutis, como por condicionamento, por treinamento, pela minha infância, de forma sutis ou não sutis, porque na infância, inclusive, eu já fui chamado de macaco várias vezes, coisa que acontecia. Mas, voltando, eu fui e eu tinha esse negócio de mim de explorar lugares novos. Eu falei, a pior coisa que pode acontecer na minha cabeça é um risco calculado. A pior coisa que pode acontecer eu vou lá, não gosto, odeio, o relacionamento dá errado, e eu tenho um país, né, chamado Brasil, que eu posso voltar, eu tenho meus amigos, tenho minha família, eu tenho uma condição financeira boa, tenho as minhas reservas, etc, tenho trabalho se eu consigo arranjar trabalho, eu tenho qualificação, etc, e fui, e cheguei lá e, assim, começou no avião, né, o jeito que as pessoas olham, porque tem duas formas de olharem, né, tem o olhar daquele que nunca viu um preto, um afro na vida, que é o olhar de curiosidade do que é diferente, que a gente consegue distinguir, né? Eu fui treinado a distinguir isso.
eu não gosto de usar a palavra treinado, mas é um condicionamento. Não é legal falar isso, mas essa é a realidade, não é bonito. Eu sou condicionado a enxergar essas coisas. E o ponto é, mas só que a maioria dos olhares não eram dessa curiosidade. Essa curiosidade vinha principalmente do público, aquela objetificação do público feminino mais jovem, de menos de 40 anos, que é te ver como um objeto aquela expressão horrível, é exótico, é horrível, a gente conhecemos pessoas que já ouviram isso. Já ouvimos isso antes. Já ouvimos isso antes. Mas Flávio, você está explicando isso, mas quando eu estive na Polônia, eu tive a mesma impressão. E, majoritariamente, os olhares piores no público masculino. E aí é uma visão um pouco... Tem vários restaurantes que você tem que compartilhar a mesa, né? Então, e os caras não deixavam a gente sentar, ou não... Então, assim, o público feminino sempre muito tranquilo. Mas o masculino, eu acho que você queria que você falasse um pouquinho também. O masculino e o feminino mais velho, a geração anterior. Isso lembra outros países pelos quais eu passei também, né? Você vai para a África do Sul, é mais, considerando a população caucasiana, a população branca, o comportamento é mais ou menos esse também, mais o masculino. Os jovens homens também são mais legais, mais abertos e tal. Mas, enfim, na Polônia, essa questão dos olhares de curiosidade eram menores e era um olhar mais agressivo, no sentido de que, quando eu decidi terminar o relacionamento e fui morar sozinho, isso é depois, né? Eu estava saindo com uma franco-canadense que, assim como eu, era cidadã do mundo. Ela tinha feito faculdade na Espanha, morado na Argentina e Dubai, trabalhava numa multinacional, então tinha uma visão de mundo diferente. E o canadense já é aberto, né? Eles são assim, ela é de Montreal, Quebec. E eu já estava tomando a decisão de ir embora. E ela falou assim, Fábio, ela era branca, ela falou, Fábio, eu sinto raiva por você, eu não sei como que você aguenta a forma que as pessoas olham pra você aqui, porque é extremamente agressiva toda vez que a gente sai. E eu falei assim, olha, pra mim, infelizmente, não é nada novo. Eu já senti isso, inclusive, no Brasil. E no Brasil, se eu chego num lugar bom, as pessoas, não interessa como eu estiver vestido, elas acham que não é o meu lugar, eu estou fora do meu lugar. Eu não sou visto como um consumidor ou alguém que pode entrar num lugar mais caro, e tem experiências distintas. Mas lá, por exemplo, aconteceu de eu ser abordado de forma agressiva pela polícia 4 vezes num intervalo de 3 horas na rodoviária, quando eu estava para ir embora via terrestre para a Alemanha, porque eu saí no meio do lockdown, né? Eu passei parte do lockdown sozinho, morando no centro de Varsóvia. E eu não volto tão cedo, para você ter uma ideia. Até recentemente eu não conseguia falar da Polônia. E se passasse alguma coisa na televisão ligada, por exemplo, na época da Eurocopa, se falasse a seleção polonesa, já me trazia um monte de memórias que o nível de racismo que eu sofri lá é diferente do que qualquer outro lugar. Só que me trouxe um crescimento muito... Todas essas experiências... Foi o período mais doloroso da minha vida, só que um dos que eu mais cresci, porque eu falei, eu consegui enfrentar um lockdown num país extremamente racista, sem amigos, sem nada, e quase ninguém fala inglês. Eu estava fazendo aula particular de polonês antes de ir para lá, para poder falar uma palavra ou outra, só que as pessoas lá não fazem questão nenhuma de te abraçar, no sentido de tentar, se fala bom dia, não me respondiam, eu chegava nos lugares, assim, às vezes isso de não querer compartilhar a mesa, e aqueles olhares que, se a pessoa olha pra você daquele jeito no Brasil, é porque o cara quer sair na porrada com você, entendeu? Por falta de outra expressão. Mas também teve um episódio o relacionamento, como eu falei, não deu certo, chegou um ponto que eu tomei a decisão, e foi difícil tomar a decisão, só que essas outras decisões que eu tomei na minha vida, de tomar risco e corrigir rumo, me prepararam para tomar uma decisão dura, no sentido de que eu atravessei o oceano para estar com uma pessoa que eu amava, só que o relacionamento, a dinâmica mudou, eu amava e tal, mas chegou um ponto que não dava mais e tal, e todo aquele contexto, eu acho até, olhando para trás, se tivesse, o C não existe, mas
eu não me veria morando naquele país mais do que quando eu falo que foram 9 meses, foi um parto mesmo. Mas o sofrimento que eu tava, daí veio o lockdown, daí você vai no mercado, não tem nada não tem nada em inglês ou espanhol, idiomas que eu falo, e ninguém fala inglês quase, o público jovem lá, a galera da nossa geração, ou mais jovem, poucas pessoas falam inglês, então eu cheguei a passar dias sem me comunicar com outro ser humano, a não ser por mensagem. Um grande amigo meu que mora nos Países Baixos, mora na cidade de Breda, só Holanda, né? O certo é falar Países Baixos, porque a Holanda é uma região... Por sinal, foi o meu melhor momento lá na Polônia, foi quando eu fui passar o meu fim de semana visitando esse meu amigo que eu fiz lá na Federal, no curso de Direito, que ele é casado com uma holandesa, ele mora na Holanda. Eu fui passar o fim de semana, porque são voos curtos, e eu cheguei na Holanda, já é diferente. Eu falei, cara, como eu queria estar aqui, porque é uma sociedade mais multicultural, e por ter holandeses pretos, principalmente de origem do Suriname, eles vinham falar comigo em holandês, e meu amigo parece holandês, também é brasileiro, mas parece holandês, e eu era super bem tratado, não me revistaram nada, e eu tinha que falar que eu não falava holandês, eles vinham me abordando em holandês. Eu fui super bem tratado, só que o contraste, quando eu voltei esse fim de semana na Holanda, nos Países Baixos, e desci no aeroporto de Varsóvia, 200 pessoas no avião, eu era a única pessoa preta, a única pessoa que foi parada e revistada, abriram toda a minha mala, e eu perguntei pro cara por quê, ele olhou com aquele sorriso amarelo, abriram a minha mala, eu abri, mostrei meu passaporte, mostrei que eu tinha visto e falei que eu trabalho. O que você faz? Eu falei, eu trabalho numa multinacional dos Estados Unidos, depois a gente pode entrar como que eu consegui esse trabalho, que foi coisa de filme também. Mas foi uma experiência muito rica, de muito sofrimento, que eu jamais gostaria de passar novamente, mas olhando em retrospecto, ajudou a construir quem eu sou. Como é que você superou, por exemplo... Eu fico remoendo algumas coisas, alguns momentos parecidos com esse, ficar preso na fronteira de alguns países, igual eu fiquei, Colômbia para Venezuela, ou fiquei preso no México para os Estados Unidos. O mesmo caso, ser o único parado por algum motivo, e vem para cá latino, onde está a droga? Quase isso, sabe? Exatamente. Eu levo muito tempo para superar isso, Fábio. Isso, sendo bastante honesto, isso me incomoda num nível que fica retomando no meu cérebro, eu pensando, fico remoendo aquilo. Como é que você fez? Ainda mais com um período tão intenso e tão frequente assim. Por isso que eu usei a palavra condicionamento nesse sentido, porque como eu já falei, eu sofri bullying. Inclusive, eu fui tomar vacina, um parênteses aqui, eu fui tomar vacina para o Covid e tal, e daí na fila tinha um cara que tinha estudado comigo no ensino fundamental, acho que no primeiro ano do ensino fundamental, tinha 6 anos, e foi a primeira pessoa que me chamou de macaco na vida, me chamou de macaco na escola, nas melhores escolas de Curitiba e tal, como eu já falei. Então ter condição econômica não quer dizer nada, a pessoa não é criada, muitas pessoas não têm essa educação de como tratar porque não vem da criança, né? Provavelmente ela deve ter ouvido alguma coisa em casa de como os pais tratam pessoas diferentes, pessoas de outras etnias, e isso faz 2 meses. Então eu lembrei de algo que aconteceu há muito tempo. Eu voltava às mesmas emoções, eu bati o olho, eu vi o cara, eu falei, eu lembrei de tudo, eu lembro de como ele falou, quando ele falou. Mas por que eu tô contando essa história? A gente nunca esquece, mas isso cria uma resiliência no sentido de que você toma uma porrada, você volta mais fácil. Você volta de aquela elasticidade, é um condicionamento que é feito pelo treinamento na pressão, de autodesenvolvimento, autorreflexão. Então, me abala, só que eu consigo superar isso muito rápido, porque é muito tempo tendo que lidar com essas situações. E não é só o cara me ofender de forma mais ofensiva ou pedir para me revistar. São os olhares, são aquelas questões de... Recentemente estavam reformando a garagem no prédio da minha mãe, a pessoa não reconheceu quem ela era, porque é pessoa pública, e falou assim, a senhora trabalha no prédio há muito tempo. Não parou para pensar que uma pessoa preta pode morar num prédio top também. Então, a gente é treinado a lidar com essas situações e sair da melhor forma possível. Então, para mim, não era nada... Eu falei, não, é mais do mesmo, você já reconhece padrões. Não que eu queira passar, mas eu falei, eu sei lidar com isso. Então, essa experiência me trouxe uma autoconfiança muito grande, porque foi o modo hard mesmo, num país que não tinha ninguém, e é isso. Mas tem uma outra experiência lá que também me trouxe muita confiança, que foi como eu consegui um emprego no mercado financeiro lá.
E é o seguinte, eu tava, para conseguir o visto para trabalhar lá, como eu não tinha o Partner Visa, né, eu tive que me matricular numa pós-graduação, consegui entrar na melhor pós-graduação de finanças da Europa Central lá, uma universidade, a aula era em inglês, tá, porque eu não tinha o nível de polonês para ter aula em polonês. Para ter o visto, daí você conseguia ter o visto de trabalho, a gente não queria apressar o casamento, entendeu? E eu acho que não faz sentido, eu não faria isso, porque... Não, eu jamais faria isso. E o ponto eu consegui, a minha lógica para conseguir emprego lá era o seguinte, as pessoas não me conhecem, eu não sou cidadão europeu, não adianta só eu distribuir currículo por aí. Então eu acredito na minha capacidade de relacionamento e até por isso eu gosto da área comercial, né, e de me comunicar e de criar conexões. E eu falei, eu preciso ser visto e ouvido, a pessoa precisa ir com a minha cara, por falta de outra expressão, ela precisa gostar de mim. Então eu me propus a ir a eventos nos quais eu podia fazer networking. Eu me inscrevi num evento chamado Meetup, que é um aplicativo, um site que te permite escolher eventos específicos naquele lugar que você está. Eu coloquei de startups, fintechs, porque eu achava que eu teria a oportunidade em lugares menos tradicionais. Eu fui com essa lógica, eu fui com uma estratégia. E eu não queria trabalhar de outras coisas que não tivesse a ver com a minha formação em negócio e tal, pela minha paixão por negócio também. Daí eu fui num evento chamado Fintech Trends Poland, que é tendências de fintech da Polônia, sediada por uma gestora de ativos de fortuna chamada Franklin Templeton. A Templeton é uma das mais tradicionais do mundo, eles fazem principalmente investimentos a longo prazo e gestão de fortuna. Então é análise fundamentalista, análise de valor mesmo. Então eles têm coisas, tem hedge também, mas é mais longo prazo, é mais conservador. E ela sediava porque ela queria ela entrava como incubadora ou aceleradora de fintechs, né? Então queria injetar dinheiro, e é o que eles realmente faziam, é uma forma de gerarem receita. Neste evento, no final, você poderia se apresentar e tal, e fazer uma pergunta. Eu fiz uma pergunta aleatória só para aparecer mesmo, né? Eu lembro até hoje, e daí eu me apresentei, não, eu sou o Fábio, do Brasil, então você fala que é do Brasil, daí os caras já... E no final do evento, eu não gosto de forçar as situações, eu vi que tinha cara que saía dando cartão, não tinha cartão nem nada, só tinha minha cara, pá. Eu fiquei na minha e tal, observando, e duas pessoas me abordaram, falaram aqueles português, boa tarde e tal, gringo falando, né? E eles Ronaldinho. Ronaldinho, Pelé e tal, Neymar. E cara, daí eles falaram pra mim assim, não, aqui a gente aprendeu algumas palavras no Duolingo, a gente gosta de idiomas e tal. Daí, eu vi que você é do Brasil e tal, não conheço o Brasil, mas tô estudando português, um dos caras falou inglês essa conversa, né? Daí eu perguntei, o que vocês fazem? A gente, um deles, eu trabalho com clientes super ricos, e o outro, eu trabalho aqui na Franklin Templeton também. Esse que falou clientes super ricos da Franklin Templeton, e o outro trabalha na Franklin Templeton. E daí, beleza e tal. E eu peguei os nomes deles e tal. Daí eu saí, só que eu saí arrependido. Eu falei, putz, eu deveria ter pedido um cartão, alguma coisa dos caras, um contato. Eu falei, putz. Daí eu falei, não, né? Eu tenho essa gana, né? Esse negócio de ir atrás, de caçar oportunidades. Eu, no ônibus, voltando para casa lá na Polônia, eu morava em Varsóvia, né? Na capital da Polônia. Eu achei os caras no LinkedIn, só que daí eu teria que assinar o LinkedIn Premium para poder mandar e-mail para que eles não faziam parte da minha rede de conexão. Daí eu vi que um dos caras era vice-presidente da Europa Central, o outro era CEO da Operação Polônia. Eu adicionei os caras, me apresentei novamente, tá? Os caras foram legais, responderam. E daí depois, 2 semanas depois, eu estava fazendo um trabalho da especialização que eu fazia na Polônia num café, que é um dos hobbies que eu tenho, né? Eu sou apaixonado por café, fiz cursos de barista e tal. Eu estava estudando um domingo à tarde, de manhã, num café do centro da Polônia, naquelas mesas comunitárias, daí sentam 2 pessoas, daí eu olho, tá um cara sorrindo. Era o CEO da Operação Polônia. Parece coisa de filme, se eu não contasse, não... mas, enfim, aconteceu, cara. E daí a gente começou a coisa. Ele, o que você tá fazendo aqui? Tá trabalhando? Não, tô fazendo um trabalho da especialização. Por sinal, a filha dele estudava na mesma escola na mesma escola de negócio que eu tava estudando, que é uma escola de prestígio da Polônia e tal. E daí a gente trocando ideia, conversando do mundo que ele morou em outros países, morou nos Estados Unidos, Dubai e tal, era executivo, né? Ela era alemã, ele era croata, esse cara.
E daí, você tá procurando emprego e tal? Eu falei, precisa ser no mercado. No que você tá procurando? Eu falei, qualquer coisa tem a ver com a minha formação. Eu falei, já trabalhei em multinacional, já morei em alguns países, falo 3 idiomas, sei lá, vendi meu peixe, né? Só que eu preciso de alguma coisa que me dê flexibilidade de horário, porque embora o governo polonês te deixe trabalhar por ter esse visto de especialização lá, a tua grade é tipo grade, é como se fosse grade de universidade federal, né? Toda pingada, então você tem que dar um jeito de... você pode trabalhar, mas você vai se ferrar pra trabalhar, né? Você tem que dar um jeito... Eu falei, mas eu preciso de alguma coisa flexível por causa da minha grade. Daí ela falou assim, ele falou pra mim, eu não tenho nada estruturado, mas eu gostei de você, eu vou te dar uma oportunidade. E daí ele falou assim, eu falei, como que eu mando? Eu te mando por LinkedIn, o que eu faço? Ele, não, pega meu cartão, você me manda um e-mail, manda o teu currículo. Isso foi no domingo, na segunda de manhã eu mandei o currículo, eu fui na universidade lá e conversar com o cara que ajudava, eu queria deixar um currículo bom para a Polônia, todo em inglês, obviamente, porque a empresa era americana e eu não falo nada, uma palavra ou outra de polonês. E daí eu enviei o currículo dele, beleza, eu vou encaminhar pro RH, né? E daí eu falei, vai morrer essa história, né? Vou encaminhar pro RH, vai morrer a história. E daí, isso foi na segunda e na terça-feira ele respondeu à tarde, Fábio, você foi aprovado, você começa a trabalhar tal dia, você vai ganhar tanto, você trabalha direto para mim. E eu trabalhei 6 meses na área comercial da Franklin, que era business to business, né? Vem de fundos de investimento para outras instituições financeiras, como JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Eu estava numa equipe, o chefe, CEO croata, 18 poloneses e eu lá. Então, eu trabalhar em inglês justamente porque é uma empresa americana, então todo mundo era obrigado a falar inglês. Trabalhei por 6 meses lá, até cortaram cabeça, porque cortaram várias cabeças quando veio a pandemia, o mercado financeiro derreteu, né, cortaram a minha cabeça, inclusive, e eu falei, eu já tinha terminado o relacionamento nesse meio período, então não fazia mais sentido eu ficar na Polônia, porque eu falei, agora é que eu vou embora, né? Mas de qualquer forma foi uma história de filme, realmente, Fabão. Exato. É muito legal ver isso. Você usou bem o networking e fez acontecer. Fabão, depois de todas essas viagens, todas essas experiências, diferentes trabalhos, eu sei que nos últimos anos você estava mais focado nas startups. Uma logtech, agora você está indo para uma fintech. Eu queria que primeiro que você explicasse o que você faz em cada uma e como é que funciona o trabalho. Desde que como a gente se conheceu, eu treinei da área de marketing e vendas, e o comercial é o que faz brilhar meus olhos, embora eu tenha passado por outras funções de negócio. Na Logtech, eu trabalho na área comercial e nos últimos 2 meses aconteceram outras mudanças que me colocaram outra vez em oportunidades que eu tive que sair bastante da zona de conforto, porque o meu head de marketing e vendas saiu e eu assumi a função com 5 meses de empresa. Então, no outro dia ele estava fazendo reunião com o C-Level, com o presidente do conselho, questão estratégica, marketing, formação de equipe, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Lidar com gente, eu adoro essa parte de gestão. Então eu lido, só que eu sou muito mão na massa, eu negocio principalmente os grandes contratos. E Logtech são empresas de tecnologia logística, né? Então o ramo logístico é gigantesco, tem muita coisa ainda analógica e a empresa na qual eu trabalho traz ferramentas de otimização que utilizam machine learning, inteligência artificial, algoritmos matemáticos para determinar a taxa de ocupação de veículo, melhores rotas, etc. Então é uma venda muito consultiva, muito técnica. E eu gosto bastante porque esse tipo de desafio de explicar conceitos complexos de forma sintetizada e objetiva, eu adoro fazer isso, entendeu? E agora estou indo para o novo desafio, como você bem colocou, volto para o mercado financeiro, só que não o mercado financeiro tradicional, vou para uma fintech mexicana que chegou no Brasil ano passado, área comercial também, linha de frente, que é o que eu gosto de fazer, eu gosto de negociar, de achar alternativas, de envolver diferentes áreas, e toda essa minha vivência, essa bagagem aí de 5 continentes, 6 países, inclusive o Brasil, já morei no Brasil também. Você já morou no Brasil? Nasci no Brasil, mas enfim, essas vivências, os meus hobbies, tudo isso eu uso para me dar repertório para negociar e conversar com qualquer um, entendeu? Eu acho que isso é legal, porque você consegue se conectar, às vezes. Algumas pessoas são extremamente rígidas, mas você tem alguma coisa em comum. O mercado financeiro, ou esporte, ou futebol, ou vôlei, ou o que seja. Mas te mostra que você já concorda em alguma coisa. Então fica fácil daí chegar num acordo comercial, né? Exato. Inclusive, um exemplo aqui dessa questão de como os hobbies enriquecem
Lá na Polônia tinha um cara que fazia o curso comigo, ele era meio complicado, a gente tinha que fazer um trabalho em grupo. Eu quebrei o gelo, ele era do Azerbaijão, eu falei, pô, vocês são bons em luta olímpica, né? São bons em luta olímpica, no wrestling. Ali você já cria uma conexão, porque você mostra que você entende alguma coisa do país do cara. E essas vivências trazem isso pra mim, né? Perfeito. Fábio, mas falando de hobbies, eu lembro quando eu visitei seu apartamento em São Paulo, uma coisa que ficava claro, tinha mais livro do que móvel naquele apartamento. Nada mudou. Nada mudou. Eu tô mais digital hoje em dia, eu tenho usado mais o Kindle, porque como eu compro vários livros em inglês, não faz sentido comprar em livro físico, porque é muito mais caro do que o digital, e essas minhas andanças pelo mundo eu tive que descartar muitos livros, porque todos os lugares que eu morei, você entraria, teria mais livro do que... Mas pode continuar, desculpa. Não, mas assim, eu tô falando sério, aquele apartamento, eu lembro que tinha um frigobar, né, do lado do frigobar, embaixo da mesa, não tinha como você botar sua cadeira, né, porque era cheio de empilha de livro ali em cima das mesas. E o ponto de eu falar isso é, todo livro que eu tentei ler até hoje, eu podia perguntar pra você antes, é bom ou não é bom? E eu sei que isso sempre foi uma forma de aprendizado pra você, então eu acho que é legal comentar como é que você usa a leitura para se desenvolver também no trabalho, não só como hobby, né? A leitura, eu gosto de ler temas variados, mas principalmente eu leio sobre economia, história. Gosto muito de história militar, principalmente guerra assimétrica, operações especiais, pela forma de pensar e raciocínio que esses caras têm que usar para fazer mais com menos, filosofia demais, e biografias eu gosto bastante. Então, eu acho que ler de forma... ter leituras, ter direcionamentos variados ajudam a criar o repertório e desenvolver raciocínios diferentes. Que você poder fazer analogias, porque as pessoas às vezes têm aquilo assim, não, eu estou lendo para ser líder, para liderar, ser gestor, eu tenho que ler sobre liderança. Os dois melhores livros que eu li sobre liderança, para mim, foram About Face, que é do Hackworth, que é uma lenda da história militar recente, que é muito... O cara foi veterano da Coreia, do Vietnã, e tem uma perspectiva bastante interessante, e Meditações do Marco Aurélio. Então, esses exemplos concretos, para mim, são muito ricos. Eu gosto de beber na fonte, você sabe disso, eu uso muito essa expressão. Então, eu acho que ler coisas variadas, temas variados, é fundamental para o desenvolvimento, e ler de forma constante. Geralmente eu leio mais de um livro, só que eu tenho que me controlar para não ler muitos. Nas férias eu chego a ler 7 livros ao mesmo tempo. Mas na minha vida normal eu mantenho geralmente 3 livros sempre que eu vou lendo. Eu gosto de determinar um tempo, né? Esse papo, vou ler um livro por semana. Você não vai trabalhando o dia inteiro como eu trabalho, tendo pós, fazendo os esportes, tendo hobby, você não vai ler um livro de 900 páginas numa semana. Eu gosto de determinar um tempo para leitura, eu coloco o timer e leio. Eu sou muito disciplinado nisso, eu vou ler tanto tempo e acabou. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado com qualidade. Não faz diferença nenhuma você falar, eu li um livro uma semana, mas qual livro você leu, o quanto você absorveu. Então, qualidade. Perfeito. E os 2 exemplos que você deu, eu acho que são legais. Eu publiquei um vídeo recente sobre liderança. Aliás, eu só fiz aquele roteiro porque você me deu apoio, né? Eu fiquei na dúvida se eu escrevia ou não o roteiro sobre liderança. Amizade é isso, né? A gente se ajuda. Então, é isso. Eu aprendo muito com você aprende comigo e a gente cresce junto, né? Perfeito. O vídeo vai estar aqui no card e vocês vão ver que o Hackworth, o Jocko Willink bebem na fonte do Marco Aurélio. E a gente colocou isso no vídeo, que eu acho fantástico. Agora, o que eu acho mais fantástico é que esses livros não são sobre uma idealização de líder perfeito, é realmente prático, como tática, né? Eu sou muito pragmático, eu não gosto essa mística da liderança, e daí as pessoas, o discurso que o líder é assim, é assado, posições de liderança, esse termo... São posições de gestão, a liderança é da pessoa, como eu falei para você uma vez já, é da pessoa, tem características que você pode desenvolver no esporte, você pode desenvolver na arte de outras formas, não é a posição que faz o líder. E esses grandes líderes, que são líderes de fato, que você mencionou, eram pessoas que não precisavam se auto-intitular de líder, e elas criavam a situação de trazer resultados e influenciar pessoas, independentemente da posição que elas ocupavam. E era uma liderança pragmática, de resultado, de mão na massa, sem muita idealização, que é o que tentam vender por aí, né? Fábio, acho que essa história dos livros é super importante.
Eu vou aproveitar, vamos caminhar para o encerramento. Tem uma pergunta que eu faço para muitos dos entrevistados, que é a seguinte: quais livros você recomenda ou você dá mais de presente? Eu roubei essa pergunta do Tim Ferriss, eu sei que você sabe disso. Eu diria Meditações do Marco Aurélio, com certeza. Autobiografia do Malcolm X também, e Courage Under Fire do Stockdale, que é brilhante, é um tratado do estoicismo, que é a filosofia que guia minha vida também. Esses 3 livros eu diria. Eu gosto de dar como presente sempre. Perfeito. Vamos botar o link de todos eles na descrição do vídeo, para as pessoas poderem achar de maneira fácil. E vamos lá, continuando com essa história de vida que você teve, tudo que você passou, quais seriam os seus conselhos para alguém que está começando a carreira? Aliás, para o jovem negro começando a carreira. Eu acho que é importante não ter receio de arriscar. No sentido, tem uma expressão que o Joko, que você citou, ele fala default aggressive, né? Aggressive no sentido de ser agressivo, agressão no sentido de ação não emocional mais eficiente buscando o resultado. Então se arrisque, na dúvida se arrisque e busque experiências que te tirem da zona de conforto. Não precisa viver no modo hard, morar na Polônia, como eu fui fazer, mas tem experiências no seu dia a dia, nos hobbies e tal, e use essas experiências para criar repertório para que vocês tenham mais capacidade de trazer soluções, porque vocês vão ser pagos pela capacidade de trazer soluções. Perfeito. Adorei a parte do na dúvida se arrisque. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Se você está na dúvida se faz ou não, analisa qual que é o pior que pode acontecer, acha uma solução para isso e se arrisca, né? Exatamente. Vai. Perfeito. E quem são os seus maiores mentores, as pessoas que você admira? Tem meus pais, com certeza, meu pai, minha mãe, minha avó, que é uma pessoa que foi empregada doméstica, tinha ensino médio até outro dia e está fazendo faculdade à terceira idade, é uma guerreira, teve que criar minha mãe e meu tio. Meu avô morreu quando eu era muito jovem. Esses 3, e tem os mentores das leituras. Esses caras, o Marco Aurélio é meu mentor, o Joko Willink é meu mentor. Um dia eu vou conhecer o Joko, porque ele é do jiu-jitsu também, a gente vai acabar se cruzando, mas eu tenho mentores que são grandes nomes da história, que eu bebo na fonte deles. Isso é leitura, você conversar com grandes mentes que não fazem parte do seu dia a dia. E a outra coisa que eu coloco é o consumo de podcast. Então tem vários desses caras. O Joe Rogan é um cara que eu curto demais, o Joko. Eu gosto de pessoas que que se recusam a ser unidimensionais. Tem algumas que eu admiro, eu citei algumas. Tem várias que eu admiro, mas eu citei algumas delas. Então tem diversas formas de acessar essas pessoas e a informação está aí para ser consumida. Perfeito. Não podia concordar mais, até porque a gente tem um gosto parecido, né, nos podcasts e nos livros. Demais, né? Bom, Fabão, a gente está chegando no fim da entrevista. Todo convidado tem o direito de convidar 1 ou 2 pessoas para participarem nas próximas entrevistas. Quem seriam as suas indicações? Convidar 2 feras aí, a Jéssica Justino, que eu conheci por questão de rede social, aí ficamos amigos, ela é uma pessoa incrível, uma guerreira. E tem o Gerson, que é psicólogo, neurocientista também, genial, você vai gostar muito de conversar com os 2. Perfeito, estão convidados, isso vai ser um prazer, na verdade. Bom, esse foi o Carreira e Negócios, eu sou Paulo Martins e a gente teve o prazer de ter aqui Fábio Novaes. Até o próximo vídeo.